Boa noite para quem estiver assistindo a gente. Eu sou a Aline Fratari e a gente está começando mais uma Quinta no Cinema com o projeto Intocados pela Toca Coletiva. O projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc e esse é o nosso primeiro painel falando de animação. E aí a gente vai trocar ideia com um monte de gente legal que eu conheço desde muito tempo, outros que eu não conheço de muito tempo, mas que são pessoas que sempre estiveram envolvidas com a produção, né, de animação, com desenho, com HQ e com design, sempre envolvidas com alguma coisa que tem animação no meio. E aí eu estou com o Paulo Caetano, Ricardo Podestá, da Mandra, o Márcio Júnior, M. Marte, assim, a Michele, que é uma gamer, assim, que desenvolve game, muito legal isso, assim. A Débora, que é produtora e é de festival. E aí eu queria, assim, que vocês, oi, né, para todo mundo, e eu queria que vocês falassem, sei lá, um pouquinho, assim, rapidamente, para que as pessoas pudessem conhecer vocês por vocês. Então eu vou falar, tipo assim, Michele, quem é a Michele? Vou tentar ser breve. Eu sou formada pela UFG em design gráfico e eu atuo como ilustradora, basicamente eu ilustro cenários para animação e também sou desenvolvedora de jogos. Eu trabalho tanto na parte visual quanto roteiro e game design. Eu sou cofundadora de um grupo de desenvolvimento indie que chama Fobites. Ele meio que existe, não existe. E a gente desenvolveu alguns jogos que foram premiados em alguns concursos do Sebrae. Também lançamos jogos para plataforma mobile. E desenvolvemos recentemente alguns jogos de narrativa interativa, aventura narrativa, né? Que seria a tradução em português de narrativa adventure. E esse tem sido meu foco ultimamente, só fazer jogos autorais que tenham um apelo comercial, mas é porque os jogos têm um certo preconceito assim, no mundo das artes, porque tem essa pegada muito comercial, né? E aí eu tô tentando equilibrar essas duas coisas, ter um apelo comercial e ter uma autoralidade. E é basicamente isso. Paulo. Boa noite, gente. Bem, eu sou o Paulo, designer, formado na PUC e trabalho com televisão. Eu trabalho com televisão desde 95. Passei pela TV Anguera, PUC TV, estou lá na Brasil Central. E eu trabalho com... Lá eu trabalho com animação, mas assim, é uma animação mais técnica, mais comercial, igual a Michelle falou. Então, são vinhetas, abertura de programa, infográficos animados, coisas. E também tem o meu trabalho autoral. Fora disso, eu tenho minhas produções autorais, né? De animação, de curta de animação, de ficção. E, além disso, aqui, no caso, em Goiânia, já trabalhei com vários diretores, né? Inclusive a Aline aqui, com todo mundo, assim, fazendo participações nos filmes, nos curtas e tal. É isso. Ricardo. Boa noite, sou o Ricardo, sou formado em rádio e televisão pela UFG, sou um dos fundadores da Mandra Filmes, que é uma produtora audiovisual de Goiânia, que é especializada em animação, 2D, 3D e VFX. Hoje em dia eu trabalho mais com a parte de roteiro, direção de animação. Quando eu pego na prática mesmo, às vezes algum cenário, e a Mandra já tem mais de quase 15 anos de trabalho aqui, e eu ainda tinha um trabalho pregresso na Mandra, comecei a trabalhar com animação em Goiânia em 2001, fazendo curta-metragens, fazendo propagandas para a TV, e é isso. Bora pro papo. Bora. Márcio Júnior. Olá, todas e todos. Eu sou o Márcio Júnior, da Marte Produções, né, ao lado da Márcia Deretti, minha companheira aí de projetos de vida. Bom, a animação e o cinema é uma das áreas assim que
que a gente atua, né, que a Marte atua. Em particular, na animação, a gente tem alguns projetos, assim, sempre dentro dessa lógica de tentar ocupar todos os pontos da cadeia produtiva, né? Então, assim, a coisa toda começa com a Escola Goiana de Desenho Animado, que é um projeto que a gente desenvolveu para formação de mão de obra, assim, de capacitação da galera para trabalhar com animação, né? Então, esse é um projeto. A gente realiza há mais de uma década, junto com o Coelho Nunes, né, o festival aqui de animação, que é o Dia Internacional da Animação. Né? O Dia Internacional da Animação é um evento que acontece no Brasil inteiro, mas na nossa versão ele é sempre ampliado, com mostras locais, com oficinas, exposições, convidados, né, nacionais, eventualmente internacionais. Né? Então a gente também atua nessa área da exibição, né, dos festivais. Né? E a Marte também é uma produtora, né, de audiovisual com foco assim, especializado em animação. A gente tem aí uma série de curtas já realizados, são filmes eminentemente autorais, esses que a gente contabiliza lá, né, do nosso, né, da nossa produção. Já temos aproximando aí, eu acho que de uns 10 curtas, alguns que eu e a Márcia dirigimos e produzimos em conjuntos, e outros que a gente produz, né, de parceiros, eventualmente da galera que é egressa da própria Escola Goiana de Desenho Animado. Né? Porque quando o cara lá, você vê que ele é doente o suficiente para continuar no universo da animação, né, você acaba querendo manter o cara ali de alguma forma. Né? E eu acho que essa coisa do filme autoral é algo que tem um apelo poderoso, assim, né, do cara continuar. Né? Porque a animação, assim, como eu sempre digo, né, é uma etapa antes do canavial. Animador, né? Assim, antes do canavial existe o animador. Né? A coisa mais canseira é ir cortar cana, né? Carvoaria, coisas dessa magnitude. Dessa natureza. Esse animador é algo que está nesse patamar aí. E a Débora? E a Débora? Oi, eu sou produtora cultural e trabalho na Caolha Filmes, que é uma produtora audiovisual que tem foco de animação infantil. Lá nós produzimos alguns curtas, temos aqui em produção a série Missão 347, que deve lançar esse ano, e o Festival Lanterna Mágica. E agora, recentemente, eu aprovei um roteiro de animação também, e eu sou diretora e roteirista, então, desse filme que deve lançar também no próximo semestre, Geração Alfa. É muito legal. Vendo a fala de todo mundo assim, é sempre uma coisa que fica para a gente, pelo menos para mim, do que eu percebo. Parece que sempre falar de animação, igual a Michelle falou, não, é porque tem essa coisa do comercial, mas tem essa coisa da arte. É engraçado, porque parece que é um crime ser comercial. E não é. Porque, por que eu estou perguntando isso? Porque é o que o Márcio falou, né? Quem insiste em fazer animação, quem tem uma escola de desenho animado, quem tem uma produtora, ou quem é design e trabalha, vai para a TV, ou quem está fazendo, que é roteirista, mas é animador e também faz série e vai vender e busca um mercado. Quem desenvolve, né? Os desenvolvedores de games, que são, na maioria, independentes, aqui pelo menos, eu acho que tem assim, as suas parcerias, associações, mas acaba que todo mundo migra para um universo que é, de alguma maneira, comercial, porque é a ideia de ser profissional e de ter o quê? A sua vida e a sua carreira voltada para aquilo que você faz como profissional que se sustenta e que não vive de sonho. Por que eu falo isso? Porque parece que a gente vai falar assim, é comercial, fica até meio assim acanhado, né? Eu não sei o quê. Porque o mercado, ele exige isso. E por que eu estou abrindo essa discussão? Porque, querendo ou não, a gente está fazendo um projeto pela Lei de Emergência Cultural. Todos nós aqui temos projetos que são desenvolvidos pela Lei de Emergência Cultural, que é a Aldir Blanc, e que foi um grito no meio da pandemia. E temos essa pandemia. Então, o impacto dessa pandemia na cadeia, né, do audiovisual, ela foi gigantesca. Na cadeia de todas as linguagens de artes, ela ferrou todo mundo. Então, eu vi que aqui todo mundo tem um projeto, ou está envolvido com alguém que está fazendo, ou presta serviço
ou é ilustrador, ou o outro está dirigindo cena, o outro está fazendo cenário, o outro está escrevendo projeto, a outra pessoa está fazendo filme, desenvolvendo projetos que seja para a escola, eu estou produzindo, o Paulo participando. Então, assim, o Ricardo... E vocês, entre vocês, de alguma maneira, trabalham juntos. Porque eu já sei que, por exemplo, a Caolha tem projeto que tem com a Amandra, trabalhando com a Amandra diretamente, o Paulo está trabalhando com outras pessoas, a Michelle está com o Ricardo, a Débora e eu estamos juntos, o Márcio trabalha com uma pessoa, com outra e desenvolve. Então, é sempre um grupo muito grande, apesar de ser grande para a gente, parecer que é tão grande, porque são poucas pessoas. Então, querendo ou não, quando você envolve poucas pessoas desse grupo, acaba virando um grupo grande de poucas pessoas, mas é um grupo grande, querendo ou não. E aí é que tá. Qual é o problema dessa cadeia e dessa ideia de ser comercial? Por que eu começo aí? Porque depois a gente vai chegar na ideia de ser arte, porque é o que o Márcio falou, é um canavial. Na verdade, é antes, né, Márcio, que você falou. Porque, assim, é uma dificuldade muito grande. A técnica de animação escolhida, a estética do animador, o projeto que vai ser desenvolvido, o game, ele tem um lugar muito específico, porque ele tem um público específico, sim, e ele é comercial, e ele é vendido, e aí tem a coisa da startup, tem a coisa de apresentar. Então, assim, e isso também tem na animação, quando você vai vender um projeto seu. Qual é o lugar, né, assim, vocês estão aí, qual é esse lugar de ter tanto pudor com o comercial e com a arte? Quem fala aí primeiro? Não posso falar. Então fale, pode falar então. Na verdade, eu não tenho... Essa dicotomia é um pouco complicada, porque eu não acho que ela exista em última instância. Assim, Uhum. É uma questão mais complicada. Assim, né? Será que mais ideológica para quem faz? Olha só, eu não sei. Assim, o que eu acho é o seguinte, é que a gente precisa construir caminhos e diversidade, né, para esses caminhos, para a gente poder, sabe, assim, desenvolver as diversas áreas, assim, né? Esse negócio de ser comercial ou não ser comercial, de ser arte ou de não ser arte, para mim é um tanto irrelevante. Tem coisa que é comercial e é artística, tem coisa que não é comercial e não é artística, nem é nada. Né? É um papo meio etéreo demais. O que existe, né? E aí, quando a gente está falando das coisas, que eu acho que a gente precisa discutir, começar a discutir as coisas, é discutir, digamos assim, mercado. Entender o que é. Não é questão de ser comercial. Tudo é comercial, pô. Sim, claro. Você faz. Exato. Você pegou, se circulou R$1, já tem comércio envolvido, então a gente pode qualificar como comercial, né? Agora, se a questão de mercado, né, do espaço para as pessoas trabalharem, da condição da gente desenvolver um campo, né, onde a gente possa, né, assim, fazer as coisas, isso esse para mim é o grande debate, né? A gente vem aí do universo, né, digamos, a gente vem de um período, de um governo em que houve, né? Então, vamos começar a conversar aqui, né? Houve um período quando a gente tem lá a Ancine e que começa a criar cota na TV particular, né? na TV a cabo, né? Quer dizer, isso durante o período lá, sei lá, do governo Lula, né? E etc. Você vê, isso tem um impacto gigantesco aqui na nossa região, que é uma região absolutamente periférica. Uma região periférica. Então, para mim, assim, ó, que tem esse projeto meu lá, da Escola Goiana de Desenho Animado, é uma satisfação infinita, por exemplo, quando eu chego lá e eu faço os filmes, né? Amandro, o Ricardo, é super parceiro meu, vários meus filmes, a parte de desenho de som é feito lá com a galera, e vários aspectos, assim, são parceiros para mim de primeira hora. Quando eu chego lá e vejo que tem uma moçada que passou lá pela escola e está trabalhando ali, isso é um sintoma de um mercado que está efervescente. E quando a gente vê essas coisas minguando, né, isso é sintoma também de um projeto político que está em curso. Né? Então, essa, para mim, é a grande discussão. Né? Então, assim, não se trata de ser comercial ou não ser comercial. Se trata de existir política pública para isso. Sabe? Se trata de... Porque, assim, o real é que essa conversa neoliberal, assim, de mercado, não sei o quê, cara, isso é uma conversa para boi dormir, saca? Assim, a gente precisa ficar atento a esse negócio. Né? Cria-se essa ilusão, assim,
que se eu for muito bom, e se eu me esforçar muito, se eu for muito talentoso, e eu não dormir, eu vou conseguir chegar lá. Vai chegar lá porra nenhuma, não vai chegar em lugar nenhum. Você vai só dar rato e atrapalhar os outros que podem fazer alguma diferença, né? Então, você não vai chegar em lugar nenhum. O que a gente tem que brigar é por política pública, para que a gente possa expressar aquilo qual que é o nosso interesse. Só que, para mim, tanto é honesto, assim, o trabalho de um cara que quer fazer um curta, que está experimentando linguagem, tem que existir espaço para esse cara trabalhar, quanto o outro cara que quer fazer uma série, que seja popular, que apareça na televisão, que se comunique com o público de uma forma mais ampla, etc, etc. Essas coisas. Tá? Agora, a diferença é o seguinte, cara, né? Assim, para a gente começar a avançar no campo da produção, é necessário política pública e articulação política. Esse é o fato, a prova está dada, né? Assim, pô, a Amanda faz série, faz longa, faz escambau, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa aqui, né? Os meninos chegaram aí, né, da Caolha, por exemplo, chegaram, já emplacaram filme legal, estão fazendo outras coisas, estão fazendo certo, sabe assim, né? Assim, isso tem pouco tempo atrás aí, a gente ainda está no resquício de um período que era super promissor, né? Ou seja, existe potencial. De repente, o audiovisual goiano tem na animação uma das suas maiores forças, né? Isso é uma questão que eu sempre falo, né? Caçando ali algum conflito e tal com a galera, mas para mim é fato. A hora que você vai ver o conjunto de filmes que circulam os festivais, que vão para a TV, que ganham prêmios, etc, etc, né? Assim, a hora que você vai contabilizar isso, você vê que a animação goiana é uma força do audiovisual goiano, né? E tem que ser respeitada e tratada como tal. Né? E, então, assim, eu acho que essa disputa da gente se colocar na questão da discussão política, de construção de um mercado ou de condições de produção, é isso que eu acredito, muito mais do que entrar num esquema de competição, blá, 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 que isso aí não tem para nós, não, cara. O Paulo, que falou que quer falar, Paulo? Ok. Concordo mais com o Márcio. Eu acho que é por aí mesmo, essa coisa do incentivo, né? Apesar de que, com a pandemia, aumentou em muito, assim, essa procura pelo grafismo, pela animação, pelos recursos que são feitos em computador, porque a galera não podia sair para filmar. Eu participei, dentro da pandemia, eu fiz N trabalhos, assim, diferentes, dentro da animação e do design, né? Que seria essa mistura que hoje eu tenho tranquilidade assim em assumir o lado design fazendo animação, e eu estou trabalhando numa série autoral minha própria, sem recurso, eu quero provar para mim mesmo, cara, assim, que é possível realizar, né? Realizar quando você quer realizar, se organizar. Então, esse projeto eu aplico em mim uma empresa, sabe, Ricardo, eu peguei tipo assim a Mandra e exprimi e coloquei numa figura só e estou atuando. São uma série de 12 episódios que eu fiz desde roteiro, tudo, cenário, tudo desenhando e tal. E eu não quis participar de lei nenhuma, sabe, Márcio? Não quis porque, cara, tá muito estranho, tá diferente, não tem um cuidado, um respeito com a galera, sabe? É feito mesmo só para assim, para dizer, olha, tá aí, vocês se viram aí, então, então assim, realmente não está sendo pensado como é pensado na América do Norte, Japão, que tem uma organização ferrenha mesmo em cima disso. Eles lançam a Netflix está lançando série a cada semana, cara. Assim, a produção tá incrível lá, tá tendo uma crise, até o pessoal tá abandonando os quadrinhos, né, os mangá, para trabalhar em game e em série, porque eles viram que é o mercado, cara, que é isso que o mundo tá precisando, tá consumindo. E a pandemia ela vem para fazer essa virada mundial. Um exemplo aqui, cara, semana passada, um cara do Rio me ligou querendo animação, porque ele está vendendo NFT e queria animar os personagens dele, e me indicaram. Eu não conseguia fazer, porque eu tô com muita coisa, e liguei para uma galera, assim, daqui de Goiânia, todo mundo ocupado, todo mundo trabalhando, a galera trabalhando em série, né, em games, cara. Eu achei massa, assim, porque eu falei, pô, cara, todo mundo tá ocupado, cara, assim, não tem ninguém. Então, quem faz animação hoje em Goiânia tá ocupado. Ele tá trabalhando,
principalmente para fora, não é interno, a maioria não é trabalho interno, não é trabalho para Goiânia, é trabalho para fora. Conheço, tem 2 colegas também, o Rafael e o Thiago, estão fazendo trabalho de game. Eles fazem 3D e eles fazem peças para fora, para o sul, para São Paulo, assim. Tá, e, tirando essa parte governamental, do incentivo, deu uma aquecida por conta da pandemia. A pandemia mudou a cara. Mas, realmente, eu acho que enquanto o país não olhar para o audiovisual, para o entretenimento como mercado, né? A gente vai ficar nisso, cara, sempre começando, sempre recomeçando. Ah, chegou a galera nova, recomeçando. Sabe? Que bom que o Ricardo está mais tempo, né? Foi a primeira produtora de animação em Goiânia, a Amanda. E muito legal ter até hoje assim essa força dos caras. E isso incentiva a gente também, sabe? E agora falando do preconceito, assim, com relação a comercial e artístico, eu posso dizer hoje na minha idade e no que eu já fiz até hoje que eu não tenho esse pudor. Para mim é tranquilo. Eu participei eu fui convidado para trabalhar num documentário agora com o professor Ataí, né? Um documentário sobre as águas do Cerrado e as bacias hidrográficas. Foram 17 mapas animados, assim, são infográficos. Eu gastei 3 meses junto com o pessoal lá, porque eu não trabalho sozinho, eles têm que ficar olhando, né? Se é isso mesmo. E foi uma parte artística e a parte de design também, porque eles não entendiam nada de animação e como inserir isso no filme. Então foi muito legal essa parte do design, né? Sem entrar com metodologia, sem entrar com processo. Não só a mão de obra animada, mas o pensar também, sabe? Então eu acho hoje eu fico muito tranquilo em saber que eu tenho essa parte essa visão prática comercial da coisa e também a parte artística. Então você mescla isso e consegue produzir, sabe? Então eu acho que mesmo sendo um comercial é artístico, porque aquela produção, aquela animação, ela tem a sua veia artística, ela tem sua sensibilidade, sabe? Não é algo duro. O Ricardo levantou aí a mão, querendo falar. Vamos lá. E até engraçado, só para complementar, eu me lembro de umas discussões que a Amanda iniciou na época das leis de incentivo, Lei Rouanet, as PLs de audiovisual e tudo, era uma coisa tipo de 10, você falou 10, 15 anos atrás. E a abertura hoje ela é muito maior, tem muito mais gente. E há sim, o que o Paulo falou, o próprio Márcio, a ideia de impacto da pandemia, quem produz, eu acho que a animação, particularmente, o que eu pude perceber, o que eu li um pouco, é a questão da oferta e da demanda, né? A animação, com a pandemia, ela acendeu, e aí até uma coisa que a gente continua, e o Ricardo... Continuando um pouco a fala do Márcio e do Paulo, que você está colocando, é uma dicotomia, porque para quem quer produzir projeto, né, projetos autorais, a pandemia nossa começou com a mudança de governo, né? O desastre começou lá atrás, quando a debandada da extrema-direita. E no caso aqui da gente em Goiânia, tanto o Estado, né? O Caiado entrou cancelando o PAC e Lei Goiás, e o Bolsonaro entrou parando o FSA, né? A gente está no 4º ano de governo, é o primeiro edital que está saindo, e ele ainda vai falar que, tá vendo, que nós somos mal agradecidos, né? Que ele está dando um primeiro edital para todo mundo. Então, para a produção autoral, e aí autoral não quer dizer só curta, né? Projetos autorais, foi um baque, né? Foi um baque que começou lá atrás. Algumas produtoras, eu vejo tanto aqui em Goiânia quanto no Centro-Oeste do Brasil, que conseguiram aprovar projetos, conseguiram passar parte da pandemia produzindo, e outras tiveram que se fechar as portas, procurar outros meios, né, de produção. E isso, com certeza, criou um elo, né, um buraco na cadeia produtiva nacional e goiana, porque a gente vinha num crescimento da produção audiovisual gigantesca, né, tanto
em Goiânia quanto no Brasil, estava em ascensão. Cada ano que passava eram mais projetos, e não só em questões de quantidade, quanto em questão de qualidade, né? O Brasil vencendo prêmios em todos os festivais importantes do mundo. Isso, estou englobando o cinema, mas na animação também a gente tinha grandes destaques, né? Tanto que o último filme brasileiro a passar no Oscar foi o Menino e o Mundo, né? Foi um filme de animação. Mas, ao mesmo tempo, isso que o Caetano está falando, eu senti muito isso, e tanto as empresas do Rio e São Paulo, quanto aqui em Goiânia, porque, primeiro que os projetos autorais diminuíram, e aí, com essa defasagem do dólar, com essa desvalorização do real, a turma de fora veio contratando os animadores, os bons animadores brasileiros, tanto da área de TV, quanto cinema, quanto motion, estão trabalhando para fora. Porque, pô, você está lá na Europa, você contrata um brasileiro top, assim, melhor cara aqui de motion, um quinto do preço que você vai pagar lá, né? Então, a área de animação, a produção, essa parte técnica, tanto ela não é privilegiada, mas ela não sentiu tanto o baque da pandemia em si, porque o animador já trabalha isolado, né? O animador trabalha em constante quarentena, né? Fica ali em casa, cria o seu estúdio próprio, ou vai para o estúdio, é frente de computador, hoje em dia é frente de computador, ou um stop motion, você está sempre interno, né? São poucas técnicas que você vai para campo, né? E, então, na parte de produção, eu vi isso também, como o Paulo Caetano colocou, assim, não está faltando serviço, não está faltando serviço para quem já estava embalado, mas projetos, sim, projetos nacionais, porque aí esse caos todo aí entra ainda a questão dos streamers, né, dos streams, porque as grandes companhias hoje estão tudo migrando para o mercado de streaming, não é um mercado regulado no Brasil, é um mercado que já está regulado na Europa, está regulado mais ou menos nos Estados Unidos, Japão já regulou, então eles pagam imposto, eles investem em produção local, e aqui não, aqui coincidiu com um governo que não quer priorizar a produção, né, autoral, né, a produção brasileira, e os streams estão deitando e rolando, né? Agora, é igual que a Amanda teve um crescimento muito grande de produção em Goiânia, nós somos periféricos, né? Nós estamos fora do grande eixo, por conta do edital de TVs públicas, né? Produzindo para TV pública, produzindo com um foco de um plano de governo que é democratizar a produção. Agora, quando você joga toda a produção na mão do Netflix, ele não vai produzir com uma produtora pequena de Goiânia, ou lá de Manaus, ele vai produzir com as grandes do Rio e São Paulo, e é isso, assim, a produção fica centralizada, não passa, não é um conteúdo nacional, o conteúdo é todo dele, você presta serviço, entrega ali e acabou. Então, isso para quem quer continuar sendo colorizado é lindo, né? Agora, para quem quer fomentar a indústria, criar novos realizadores, abrir espaço para a produção local, é o caos, né? A gente teve um lapso muito grande aí de editais e aqui em Goiás ainda mais, porque o governo foi lá e cancelou. Está voltando agora a Goiás de uma forma que ninguém entendeu ainda, né? Então, alguns estados teve esse baque da federação, mas tiveram os editais locais, né, regionais ali. A gente aqui ficamos, acho que só com a lei municipal capengando aí. Mesmo a lei municipal, né, com editais Não, sem acontecer, um negócio super complicado, né? Assim, Goiás, a gente está pagando um preço alto, cara, pesado da realidade que a gente está vivendo. Essa coisa que você está dizendo aí, Ricardo, assim, por exemplo, sei lá, tem amigos aí, nós todos temos, né, da área, assim, no Brasil inteiro, né? Óbvio, né, que houve impacto do governo federal, sei lá, os caras lá do Ceará lá estão produzindo de vento em popa, cara. A grana lá está circulando localmente, né? Enquanto que aqui, cara, que edital que nós tivemos aqui, cara? Nesses últimos 3, 4 anos? Nada, assim, sabe? É ridículo. A Michele levantou a mão. Deixa eu só até aproveitar, que aí já vai formigando na cabeça. Quando a gente fala da lei municipal, eu acho que é a coisa que mais me causa uma certa, é meio revoltante isso, né? Há quantos anos nós temos a lei? Há quantos anos ela tem o mesmo valor? E ela não consegue diferenciar e nem administrar
adequadamente os seus certames. E isso vale para qualquer esfera, municipal, estadual e federal, isso sempre aconteceu. Mas a municipal, ela começa a ter, assim, ela começa a ser, assim, vexatória. Eu não sei vocês, mas eu acho que ainda é 60 mil, não é isso? Tem 10 anos que é 60 mil. E aí eu vejo, se a gente for pensar que eu que não sou da animação, tenho um orçamento que eu preciso para realizar, imagina a animação, que tem uma demanda muito maior de tempo, apesar de ser mais isolado e tudo, você tem um processo muito mais difícil, muito mais demorado, você tem pessoas, e aí você, sei lá, tem gente que fica 5 anos para fazer um longa, tem gente que fica 1 ano e meio fazendo um curta, e aí você faz isso com 60 mil, né? Aí é a hora que a gente fala mesmo, eu acho que a questão nossa política mesmo, e o impacto maior que a gente sofre, é dessa falta de regulação adequada para que a gente tenha projetos e que a gente realmente possa dinamizar o mercado, seja ele em qualquer forma de linguagem artística. É muito assustador ainda. A Michelle quer falar aqui, eu estou intrometida. Diga, Michelle. Eu concordo com a fala de todos, né, sobre esse aspecto autoral e comercial. E aí, falando um pouco sobre o cenário de jogos aqui em Goiânia, vai ter muitos pontos em comuns, tirando o fato de que não está tão estruturado quanto o cenário de desenvolvimento de animação, ainda que também, né, tem suas particularidades e seu tamanho reduzido. Aqui em Goiás é muito difícil se desenhar um cenário de desenvolvimento de jogos, porque, assim como vocês citaram, conforme as pessoas vão se especializando, elas acabam vendo mais possibilidades de atuação ou com prestação de serviço, ou saindo daqui, né? E aí não tem esse espaço de criação autoral aqui dentro, e aí não se formam esses estúdios. E aí agora que as leis abriram espaço para objetos digitais, né, as leis daqui, mesmo assim, são valores que são impraticáveis para fazer jogos. Eu entrei agora nessa lei Aldir, né, e peguei para fazer jogos, mas a Aldir ela foi desenhada como uma lei emergencial. Ela é muito nessa pegada de difusão, nessa pegada de profissionalização com cursos e oficinas, não era muito bem para a produção, até porque os valores são irrisórios. Mas eu fui mesmo assim, na doida, meio que pagando para trabalhar, e também tentando envolver, mesmo com os valores muito pequenos, tentando envolver os profissionais, como o Arlan, que trabalha com trilha para jogos, envolvendo roteiristas, como o Vadson, para tentar desenvolver pessoas que atuem nessa área de jogos. Eu acho que mesmo esses pequenos editais a gente acaba criando esses elos. Por exemplo, eu fiz um curso na escola de animação, foi conhecendo a Mandra que eu desenvolvi, tipo, eu vi que existe esse mercado de animação e eu desenvolvi esse amor pela animação. Então, eu acho que mesmo com esse cenário escasso, a gente tenta criar esses elos para desenvolver, né? Ainda falta muito isso para desenvolvimento de jogos, sei lá, ainda falta muitas políticas públicas e falta também capacitação, né? Não tem muitas escolas assim aqui em Goiás. Para a área de animação, mesmo assim, você tem a escola de desenho animado e tal, mas até quero perguntar um negócio para a Débora, assim, porque a Débora é produtora. E que aí eu volto nessa história aí. Quando você desenvolve, você é procurada pela Caolha, você desenvolve muitos projetos e pessoas da área de animação, que sabem que você trabalha em projetos de animação, elas te procuram? Existe demanda para quem é produtor cultural e que tem conhecimento em desenvolvimento de projetos voltados para animação? Elas conhecem você e sabem que você, como uma produtora que desenvolve projetos para audiovisual, fundamentalmente de animação, porque você está sempre em volta com animação e sabe as coisas dos editais, dos mecanismos. Existe uma procura? Eu tenho mais experiência, na verdade, com produção
de outras áreas, né? Que a minha bagagem, ela era maior na área artística, musical, e eu comecei a trabalhar com animação especificamente com a Caolha. Existe muita demanda de pessoas que procuram para entender como que faz projeto, como é que se coloca, como encaixa, como lê o edital, ainda tem muita coisa nesse sentido, mas a questão de animação, eu comecei direto agora com a Caolha, então todos os projetos que a gente desenvolveu nesse sentido foi com a Caolha. Mas, sim, tem uma carência muito grande em Goiânia das pessoas entenderem como que pessoas novas ingressarem nesse mercado, né? Entenderem edital, acaba ficando muito dentro de uma roda que a gente já produz, já conhece. É difícil algumas pessoas novas furarem essa bolha e começarem, de fato, a trabalhar com esses mecanismos de incentivo, porque esses mecanismos, eles não têm muito incentivo para quem está começando, né? Para como profissionalizar essa galera que está querendo entrar, é muito na raça, né? Como quase tudo nessa área cultural, né? A gente aprende na tora, fazendo, né? Quem quer muito consegue, mas mesmo assim é o que o Marcelo está falando, não é meritocracia, não é, você vai querer demais, você vai conseguir. Você tem que conhecer algumas pessoas, você tem que ter networking, porque dificilmente sem isso você vai conseguir aprovar um edital e conhecer as pessoas certas. Eu acho que tem esse lance muito, muito fechado ainda dentro da cultura, não só de Goiânia, como do Brasil. Tá. Michele, é uma curiosidade minha, porque eu estava olhando aqui, inclusive, para todo mundo, assim, uma questão que me chama a atenção, que eu acho que vocês vão entender. Eu me lembro, por exemplo, não sei, a Michele é mais desenvolvimento de games, né? Não sei se você já fez animação sua, ou só trabalhando com animação para as outras pessoas. Mas tem uma curiosidade que, por exemplo, tanto o Paulo, quanto o Ricardo, quanto o Márcio, já tiveram filmes que foram selecionados e ganharam o FICA. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vem de uma época, tipo, o meu primeiro filme, o Histórias que Moram no Mercado, que é sobre o Mercado Central de Goiânia, e o Paulo fez a animação, né? E aí ele fez uma animação ainda que era reproduzindo o Mercado Central ainda lá no Parthenon Center. Né? Tá fazendo 20 anos agora, Paulo. Tá fazendo esse ano, faz 20 anos. É para você ver, nós temos aí o tempo. E foi a primeira vez que eu dirigi. Mas, e eu fico, por que eu estou perguntando do FICA? Todo mundo aqui, de alguma maneira, já passou pelo FICA enquanto um projeto estético voltado para meio ambiente, que é a ideia, o conceito do FICA. Por que a pergunta vem? Apesar de ter estética e estilos distintos, o FICA ele tem alguma coisa a ver com essa produção de animação para desenvolver projetos focados nisso? Projetos para meio ambiente? Filmes para meio ambiente? Porque tem um boom, e eu falo isso porque teve um boom com a ideia do FICA, de que tinha o quê? Tinha verba, era um festival que estava começando, e todo mundo que estava fazendo e aprendendo a fazer animação, porque o que a Michele falou nós não temos uma escola de animação, a gente tem uma escola de desenho animado, a gente tem uma formação que é uma pessoa que vem do design, o outro que vem do jornal, outro que vem do cinema, mas o curso de cinema tem 10 anos, então ainda 10, sei lá, não lembro mais, mas é um pouquinho mais de 10 anos, e as escolas vão surgindo. Mas vocês começaram, não tinha uma escola específica de animação, não tinha uma escola específica para você entender técnica de animação. As pessoas, elas foram muito intuitivas. Elas tinham aí seus saberes e elas foram construindo aí seu estético, seus processos. O que o FICA tem a ver com isso? Por que eu pergunto? Porque eu vi que vocês três aí, Paulo, Ricardo e Márcio, já tiveram projetos que foram para o FICA. E que, para mim, é uma lenda urbana que há muito dinheiro envolvido e pouco recurso distribuído para quem faz, de fato, cinema aqui em Goiás, de alguma maneira, a partir desses orçamentos que são grandes para o próprio FICA. Assim, nessa história aí, o que muda? O que Entendeu, mais ou menos? Claro. Para começar isso aí, que é o seguinte. É assim, sou um cara tão zara que eu sempre trabalhei de orelha lá no FICA, saca?
Então, e a Márcia, né? E a Márcia também, ela sempre trabalhou na produção do festival, de modo que eu nunca pude ganhar porra nenhuma de fica, mano. Nunca nem tive a chance. Nada, zero. Né? Assim, então, eu sou um infeliz. Essa miséria. Você ia pela moça Eu queria BD. ganhar os dinheiros do Fica lá. A moça BD. A moça BD Vibe, a né? moça BD. Não, tô brincando. A moça BD é uma barata. Mas eu tô falando assim. É porque o Fica, né? Quem ganha o prêmio é um prêmio legal, né? Principalmente antes do festival ser defenestrado e tal, né? Era um prêmio legal, pô. Era um prêmio bacana, assim, né? Eu nunca tive a chance nem de, né, concorrer. Quem mandou sua orelha? Quem mandou, né? Eu sou incrível. É por isso que eu faço um monte de coisa, porque dinheiro eu sei que não vai rolar mesmo. Então, tô nem aí. Gosto de achar graça nas paradas. Mas olha só, a questão do FICA, o FICA é uma coisa sintomática, assim, que eu acho, né? Assim, tem várias coisas, né? Uma que é... Nossa, dá para falar muito do FICA, assim, né? Assim, a primeira mercado... E a cadeia, e eu falo isso, que é o que você falou, dá para falar muito do FICA, e a animação, querendo ou não, em Goiânia, ela meio que ela explode com a coisa do FICA, porque desenvolve muita coisa. Olha só, veja bem, o FICA, né, é uma política de governo, não é? É uma política de governo que foi estabelecida. E, obviamente, mesmo não sendo a melhor política, mesmo não sendo a política mais democrática, mesmo não sendo uma política que digamos, ouça a vocação audiovisual do estado de Goiás, né? Fica uma coisa que foi inventada. Nós vamos fazer um festival de cinema ambiental. Saca? E eles inventaram isso do dia para a noite e teve. Assim. Não foi algo que foi construído pela sociedade, não foi algo que foi construído, digamos assim, ouvindo o audiovisual goiano, não foi. De repente, você tinha um festival. E aí é óbvio que esse espaço, mesmo ele não sendo assim de forma, né, construído democraticamente, junto com a sociedade, com a classe, ele impacta. E nada mais natural do que o olhar do cinema goiano, por um período, ser fortemente impactado por isso. Então, o que acontece? O FICA, por ser essa coisa do cinema ambiental, ele acaba determinando uma espécie de não vou falar de estética, mas é quase isso, uma estética, uma abordagem. As pessoas pensavam nos seus filmes, olha, vamos fazer um filme, né? Mas se a gente tiver um viés ambiental, a gente entra no FICA, cara. Porque você faz um filme é para ser visto. O FICA é anterior a esse troço da internet aí, se a gente for parar para pensar e fazer as contas. Ele é anterior a gente ter uma produção igual hoje, que circula reconhecida e com qualidade no Brasil inteiro, né? O FICA é uma porta de entrada estranha, assim. E aí, normal a gente sentir isso, né? De, por um lado é positivo, por outro é negativo, né, cara? Porque eu acho que é muito importante as pessoas também desenvolver suas próprias poéticas, né? E muitas vezes não, o cara vai fazer o filme, vou gastar 2 anos fazendo um filme aqui, que não tem nenhum festival aqui em Goiânia para passar, então eu vou lidar com essa questão ambiental de alguma forma, vou tangenciar essa questão, né, e tal, e para entrar ali. Então, essa é uma questão. Agora, veja bem, mesmo com esse problema na sua gênese, né, ao longo de 20 anos, né, que é o tempo que o FIC existiu, né, ao longo desses 20 anos, quer dizer, o FICA acabou tendo um impacto muito profundo no audiovisual. Né? Não estou falando que é uma maravilha, mas é que a gente não quer abrir mão do FICA também, não. Né? O impacto é profundo. Né? Goiás tem né, os cursos de cinema, a UEG aberta a Universidade de Cinema, tudo isso deriva de uma política lá que era centrada e que é atravessada pelo FICA. Né? Exatamente. Então, assim, quer dizer, essas questões, eu acho que elas têm que ser abordadas. É claro que, na hora que você faz a conta da grana que foi investida no FICA, ao longo de 20 anos, se isso tivesse sido feito com uma espécie de um planejamento, né, de uma forma mais horizontal, conversando com a classe, etc., 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 eu não tenho dúvidas que a posição do cinema goiano hoje seria outra. A gente podia estar ali, saca? Sei lá, igual... Não, o cinema de Pernambuco não é uma coisa muito anterior aí, não, sabe? Hoje, quando a gente fala em cinema brasileiro, a gente não pensa lá no cinema lá de Pernambuco. Ou seja, é investimento que ocasiona as coisas. Então, fica a prova que mesmo quando o investimento não é
exatamente feito de forma, digamos, muito eficiente e tal, ele gera resultado, né? Então, a gente precisa de investimento. A gente já deu as provas da qualidade do trabalho, do nosso potencial. Isso tudo está claro assim, para quem quiser ver. Agora, sem investimento, não dá, cara, não dá. Sem investimento, a gente vira igual isso, né? Esse tosse desse agronegócio brasileiro, né? Que é uma commodity que não vale nada, só é bom para o dono lá, para o latifundiário. E a gente fica aí plantando soja, sorgo, esses negócios, entendeu? Sendo que a gente teria condição de, né, de se desenvolver tecnologicamente. No audiovisual é a mesma coisa. O Ricardo deu exemplo, o Paulo atestou o sintoma, né? A Michelle também. Olha, quem se desenvolve tecnicamente numa área acaba sendo absorvido por um mercado de trabalho. Guerra de efeito, que precisa, animação é um negócio complicado, né? Acaba sendo absorvido. Mas é isso que o Ricardo falou. Para quem quer ser colonizado é uma beleza. Mas para quem quer desenvolver um audiovisual autônomo, um mercado, uma indústria local, um potencial, sabe? O papo é outro, o investimento tem que vir de outra natureza. Quem falou foi a Michelle, primeiro, depois o Ricardo. Se eu não me engano, num passado recente, a Raquel Teixeira falou numa coletiva que ia ter jogos e aplicativos na próxima edição do FICA. Eu não sei de onde ela tirou essa ideia, mas a próxima edição do FICA não aconteceu, porque acabou. E aí, me faz pensar nisso também, tipo, ter uma abertura no FICA para jogos ia ser muito interessante. E é isso, teria um festival, ainda que a produção não esteja tão efervescente aqui em Goiânia, e tem essa qualidade do festival que atrai a produção de fora, até que a produção daqui ela se estabeleça para ocupar esse espaço, né? Porque aí você vê o festival ele se consolidando, e aí, eu vou produzir para entrar nesse festival. E aí, enfim, já alimenta todo o ecossistema. E, ao mesmo tempo, aí eu fico pensando nisso que o Márcio acabou de falar, né? Como isso afeta a produção, né? Como tem a temática ambiental, os jogos também iam ter essa temática ambiental, então acaba que falta um pouco esse pensamento, essa consulta pública na criação de um festival consolidado. Assim. Não, só para complementar, eu acho que o FICA, ele abre, ele é transformador, sim, porque a gente vê no sentido de produção audiovisual. Aí, onde capenga, aí a falta de democratização e tudo, mas querendo ou não, a gente acabou olhando e ele realmente ele abre e faz com que potências sobressaiam para além do FICA e transforme e construa uma cadeia de audiovisual muito própria que é nossa. Né? Aí a questão dos dinheiros que já foram, é o que você falou, Márcio, os dinheiros que foram alocados para o FICA, que são sempre milhões, 2 milhões, 5 milhões, 3 milhões, se isso tudo tem aí uma outra forma mais horizontal e que chama cadeia, que chama todo um grupo de pessoas que realizam e se distribui isso de uma outra maneira, com certeza é o que você falou, né? Nós estaríamos num outro lugar, mas esse é um pensamento que nunca houve e ainda não há sobre isso, né? Hoje acabamos de ler, eu pelo menos acabei de ler que são 5 milhões investidos em 13 dias de FICA novamente. 5 milhões investidos em 13 dias, enquanto tem 10 milhões sendo distribuído para a cadeia, né? Para toda uma produção cultural do Estado, 10 milhões vão ser alocados para que pessoas, milhares de pessoas que produzem por aqui, tenham seus projetos aprovados ou não. Então, são 10 milhões para uma cadeia gigantesca de produtores culturais e 5 milhões sendo alocados como recurso para 13 dias de um único festival. É uma questão também que é uma pulga aqui. Só estou falando isso porque hoje eu li e falei, não é possível. Né? 10 milhões para todo mundo e 5 milhões para FICA em 13 dias. A gente volta Antes nisso. esses 10 milhões fossem para todo mundo. Não é, aí que tá. Porque aí ainda que tá, tem essa. porque assim, por que eu levantei o FICA desde a questão estética, do que a gente volta, do que se produz, mas de tanto dinheiro que é colocado ali dentro, e são 10 milhões para uma classe inteira e 5 milhões para o FICA. Né? E isso está lá estabelecido como orçamento. É muita coisa. Vai, Ricardo, você levantou a mão. Levante a sua mão. Aqui, eu já participei do FICA várias vezes e
Uma coisa muito interessante de festival é intercâmbio, né? Vir a galera de fora, você vai conhecer um diretor, um puta diretor do leste europeu, né? Isso para quem está aqui, com o pé, né, enfincado na lama aqui de Goiás, é muito bom. Mas acontece que o festival, como é um festival meio de fachada, assim, aquilo, bota muita grana lá e esquece do conteúdo, os caras acabam nem vindo mais. Ou então, quando vem, cadê o debate? Não tem debate, fica aquela coisa mal organizada, e os caras se decepcionam com o festival, assim, porque, querendo ou não, um festival de 20 anos, mais de 20 anos, cria uma marca muito pesada no mercado. Quem ouve de longe, pô, festival de 20 anos, deve ser um puto festival. É isso, ele criou uma mancha verde, né, na história do audiovisual goiano, porque é isso, quando a gente começou a produzir, não existia YouTube, né, assim, hoje em dia é muito fácil você pensar, você produz, você está ali na internet, mas você tinha que ter uma janela de exibição. Os canais locais nunca passavam produção local. Você não tinha como exibir isso no cinema. Você ia fazer um filme para quê? Para exibir. Aí depois veio Goiânia Mostra Curtas, e aí impulsionou mais a produção. E em um pedacinho, né? Eu não vou dizer que é mérito deles, mas mais insistência, né? Da área goiana, de ABD, de GCV e Go Filmes. O FICA, nos últimos anos, ele deu uma amadurecida. Tanto que ele melhorou a amostra da ABD, né? A amostra ficou com mais corpo. E o prêmio ambiental deixou de ser careta também, né? As últimas produções que foram premiadas ali tinham uma concepção ambiental muito mais ampla, né? Não era aquele ambiental só querendo condenar agrotóxicos, que tem o seu mérito, mas a premiação estava um pouco menos careta. O FICA estava amadurecendo. Não amadurece essa parte, né? Esse equilíbrio de gastos, né? Porque você vai lá, é um festival grande, chama muita gente, o realizador fica meio de lado, mas o investimento na produção local fica sempre de segundo plano, né? Assim, o foco é o festival e a produção local fica de lado. Assim, é um detalhe. O ideal seria que fosse o contrário, né? O foco na produção local e o festival para ajudar, para incentivar, né? Não tomando conta e tampando todo mundo. Vai, Paulo. Paulo, teve alguns filmes, né? Eu não sei se A Lenda, não, mas A Lenda foi? Sim, foi a primeira. Foi a primeira, né? Primeiro ano. Isso aí que o Márcio falou é muito certo, né, cara? Então, o FICA, ele deu, sim, esse up, assim, na produção goiana, né? Muita gente mesmo correu para fazer filmes com temas ambientais, para poder justificar e entrar no festival, né? Isso foi... E, assim, é o maior prêmio do mundo, né? O maior prêmio em dinheiro. O festival não tem prêmio em dinheiro, fica o maior. Então, por isso também atraiu muita gente. E a gente, o tempo todo vendo, vou falar o nosso dinheiro, né? Porque é de imposto, o nosso dinheiro ir embora, cara, assim. Porque como você vai competir com produções que vêm da Europa, produções norte-americanas, vem até a Pixar, ela participou uma vez aqui, cara. Eu lembro do filme, impossível, né? Mas enfim, mas isso é legal porque deu um incentivo para a galera querer crescer e aprender, estudar, né? Isso foi ótimo. Também lamento essa coisa de não ter o FICA, e a gente fica nessa coisa, essa política mundial, assim, de manter o Brasil, né, agrário. Vocês são mão de obra, sim, vocês vão plantar cana, sim, cortar cana para nós. Tipo, e por isso aí vem os caras que ganham para isso aqui dentro, são os capatazes que cortam a nossa tecnologia, cortou a ciência. O cara já veio destruindo tudo, né? Porque ele é um funcionário, cara. Ele é um funcionário do Superman. E tirou, assim, o Brasil não é para ter tecnologia, aqui não é para você desenvolver game. Isso a gente faz. Tipo assim, eu não quero vocês fazendo série de animação, porque a gente faz. Então por isso que, realmente, Márcio, assim, o mercado aqueceu por quê? Porque eles sabem que aqui tem mão de obra boa e barata, cara. Assim, esse cara do Rio que ligou, ele sabe que aqui tem uma galera produzindo e um valor bem mais baixo que o litoral.
E é verdade. E isso... E aí, os canais de streaming, eles têm certeza disso e vão manter. Eu lembro que tinha editais para a gente participar de curtas e longas e séries com produtoras norte-americanas, mas só que era assim, você entra no edital no Brasil, aí você passa no edital, eles entram com coprodução. Porra, mas se você passou no edital aqui e tem a grana, para que você quer um sócio, né? Tipo, foi muito louco isso, cara, mas rolou esse tipo de coisa também. E é isso que eu vejo, sabe? É manter a gente no canavial cortando cana. Então, eu não sei, sabe, Márcio, assim, se vai ser só na urna mesmo, essa coisa dessa virada. Eu acho que tem que ter algo diferente da comunidade, né? Sei lá, cara, não sei como. Eu acho que essa luta vem desde muito tempo, desde quando você não participou do FICA, Márcio, mas é de lá que vem isso, cara, e a gente até hoje convivendo com isso, saca? Então, não sei, cara, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista e vejo a galera nova com muito potencial. É uma coisa que está acontecendo onde eu trabalho. Eles colocaram agora menores aprendizes e tem um comigo. E aí, como eu, por minha conta, eu estou ensinando o cara, ele tem 14 anos. Em um mês eu já meti o after nele, 3D, assim, o moleque já... E aí a galera vendo aquilo, já me empurraram o outro, saca? Já tem dois agora. E aí... Mas foi muito bom, porque esse segundo, ele acabou fazendo vestibular agora para ciência da computação na Uni, passou com nota muito alta, tem bolsa, e ele está super empolgado para trabalhar com jogos, com games. Até se a Michelle quiser conhecer e deixar ele ver o material, vai ser massa, porque o moleque tá pilhado, assim, e eu gostei demais, achei muito legal. Passar por mim, não que eu sou um incentivador disso, eu acho que já tava, foi uma coincidência e isso foi bacana. Então, realmente, se tivesse políticas, a escola do Márcio estaria lotada todo ano, e ter uma segurança para continuar o trabalho e viver disso, saca? Esse tipo de estrutura mesmo que eu entendo que o Márcio coloca e o que o Ricardo também fala dos projetos, né? Dos projetos sérios que realmente vai trazer assim a política pública, né? Real, saca? Você dá oportunidade de crescimento, sim.